Olá, amigos, tudo bem? Hoje eu vou dar continuidade à leitura do livro Mais Esperto que o Diabo. Essa versão que eu estou fazendo a leitura para vocês é uma versão de bolso, então o conteúdo que tem aqui é bem menos do que o conteúdo que tem no livro maior, tá? Hoje o assunto vai ser sobre ritmo hipnótico. Então acompanhe comigo a leitura de mais um capítulo desse livro, que serve para nos alertar de muitas coisas que nós acabamos, muitas atitudes que nós acabamos tendo, muitas vezes de forma impensada, de forma inconsciente, que acabam afetando de uma maneira muito ruim na nossa vida. Então vamos seguir com a leitura. O hábito da alienação pode ser quebrado? Perguntou Napoleão Hill. Pode, se a vítima tiver força de vontade suficiente, considerando-se que leva tempo, mas existe ponto a partir do qual o hábito não pode mais ser quebrado e a vítima torna-se minha. É como uma mosca pega em uma teia de aranha. Ela pode lutar, mas não consegue se desvencilhar. Cada movimento a deixa mais enredada. A teia é uma lei da natureza que ainda não foi estudada pelos homens da ciência. Que lei misteriosa é essa? Você pode chamá-la de ritmo hipnótico. Qualquer impulso de pensamento que a mente repita acaba formando um ritmo organizado. Hábitos indesejáveis podem e devem ser quebrados antes de assumir a proporção de um ritmo. O ritmo é o último estágio do hábito. A partir desse momento, o hábito não pode ser quebrado, porque a natureza assume e transforma em algo permanente. Pelo que eu entendi, o ritmo hipnótico é a lei com que a natureza fixa as vibrações. Sim, a natureza usa o ritmo hipnótico para fazer os pensamentos dominantes de uma pessoa e os seus hábitos de pensamentos tornarem-se permanentes. Se a sua mente teme a pobreza, atrairá pobreza. Se a sua mente deseja riqueza e espera por ela, atrairá os equivalentes físicos e financeiros. O que é mais importante, pensamento ou ação? Não existem ações sem antes ter havido um pensamento. Tudo aquilo que a gente acaba realizando, antes a gente teve um pensamento, né? Se você vai construir uma casa, você sonha, você projeta, você põe no papel o desenho dessa casa. Você projeta tudo desde a fundação para que essa casa seja erguida e acabe se concretizando aquele seu pensamento. Além disso, todos os pensamentos têm a tendência de se tornar a sua contraparte física. Os pensamentos dominantes, aqueles que uma pessoa mistura com emoções, desejos, esperança, fé, medo, ódio, ganância, entusiasmo, estão fadados a se concretizar. Os não alienados são espertos o suficiente para evitar a influência do ritmo hipnótico. Ninguém é esperto para fugir da influência do ritmo hipnótico. A lei do ritmo hipnótico fixa pensamentos dominantes positivos ou negativos. Não há razão para um não alienado querer evitar a influência do ritmo hipnótico, porque ele o ajuda a converter seus objetivos, planos e metas em réplicas físicas. Somente um alienado desejaria escapar da influência do ritmo hipnótico. Então aqui o diabo está dizendo para Napoleão Hill que só um alienado gostaria de sair do ritmo hipnótico, porque ele pode
tentando te levar a ter boas ações todos os dias, que faça você chegar no objetivo, na meta que você quer alcançar, como pode te levar para o fundo do poço, né? Quando você tem atitudes ruins, atitudes destruidoras todos os dias, consequentemente, isso vai te levar para bem longe da sua meta, né? Perguntou Napoleão: por que a sua oposição não vence você, blindando as pessoas com pensamentos que as elevem acima da sua influência? A lei do ritmo hipnótico está disponível para todos. Eu faço uso dela de forma mais efetiva do que a minha oposição, porque ofereço às pessoas subornos mais atrativos, a fim de que pensem os meus tipos de pensamentos e realizem os meus tipos de ação. Foi aquilo que eu acabei de comentar. Quando nós usamos esse ritmo hipnótico em nossa vida para galgar novos degraus, para chegar na meta desejada, tudo flui a nosso favor. Quando nós vamos num ritmo hipnótico de destruição, as coisas só vão ladeira abaixo, né? Não tem como ser o contrário. Então a gente precisa ficar atento aos nossos hábitos, ao que a gente faz diariamente, se está nos levando para alcançar aquele sonho desejado, ou se aquelas atitudes que nós temos diariamente, desde a hora que nós acordamos até a hora que a gente vai dormir, se aquilo não está nos levando cada dia que passa para mais longe daquilo que realmente a gente deseja. Você controla as pessoas fazendo com que pensamentos negativos e ações destrutivas sejam prazerosos para elas, correto? Essa é a ideia, falou o diabo. Por que sua oposição simplesmente não aniquila você? Porque a força está tão disponível para ela quanto para mim. E ainda mais importante, essa força pode ser usada por qualquer ser humano de forma tão efetiva quanto por mim ou por minha oposição. Você tem provas do que afirma? A palavra do diabo não parece ter muita validade entre vocês, nem a palavra de Deus. Vocês temem o diabo e não confiam em Deus. Por isso, tem apenas uma fonte pela qual podem se apropriar do benefício da força universal, que é o próprio pensamento. Aqui é um grande tapa na nossa cara, né? Porque, infelizmente, o que ele disse aqui tá certo. A grande maioria das pessoas tem medo do diabo, mas não confiam em Deus. Elas pensam que confiam, mas você confia agora, você dá um tropeço, logo ali na frente, você já dá um passo para trás. Isso quer dizer que você não confia plenamente em Deus. E é aí que o diabo entra e acaba com os seus planos. Qualquer momento de desatenção que você tenha, ele aproveita e usa aquilo contra você. Se o ritmo hipnótico não é voluntariamente aplicado, pode ser um grande perigo? Sim, pois funciona de modo automático. Se não for conscientemente aplicado para um determinado resultado, pode gerar resultados indesejados. O homem tem o poder de estabelecer o próprio ritmo de pensamento, contanto que exercite esse privilégio
antes de o ritmo hipnótico forçar sobre ele as influências do ambiente. Todas as casas, todos os negócios, toda a cidade, vilarejo, rua e centro comunitário têm ritmo próprio, definido e discernível. Se você deseja ver a diferença na frequência de ritmos de ruas, dê uma caminhada pela Quinta Avenida em Nova York, pelos bairros pobres da cidade. Cada indivíduo tem um ritmo próprio de pensamento? Sim, essa é precisamente a maior diferença entre os indivíduos. A pessoa que pensa em termos de poder, sucesso e opulência define um ritmo que atrai essas posses desejáveis. A pessoa que pensa em termos de miséria, escassez, fracasso, desencorajamento e pobreza atrai essas influências indesejáveis. Isso explica porque tanto sucesso quanto fracasso são resultados do hábito. O hábito estabelece o ritmo do pensamento e esse ritmo atrai o objeto que representa os pensamentos dominantes. Então, tudo aquilo que você pensa muito, que você tem constantemente em seu pensamento, ele vai ser transformado numa experiência física, ele vai vir para você. Quando você deseja muito algo, né? Você deseja, por exemplo, um carro e às vezes até você esquece que você desejava aquele carro e de repente aquele carro entra na tua vida. E então você vai lembrar que há algum tempo você pensou muito naquele carro. Depois você às vezes libera esse pensamento, mas aquele carro acabou vindo até você, né? Então, se você pensa muito em termos de miséria, coisas acontecerão para que a miséria chegue na tua vida. Se você pensa em termos de saúde, de riqueza, de coisas boas para a tua vida, essas coisas virão até você. Você não precisa saber como, mas elas virão até você. O ritmo hipnótico se parece com um imã que atrai coisas pela afinidade magnética? Sim. Esse é o motivo pelo qual aqueles que são orientados para a pobreza acabam acumulando-se nas mesmas comunidades. Isso explica o velho adágio: a miséria adora a companhia. Também explica porque as pessoas que começam a se tornar bem-sucedidas acham que o sucesso se multiplica com muito menos esforço com o passar do tempo. Chegamos ao término de mais um capítulo desse livro. O próximo que eu disponibilizarei para vocês será Propósito Definido. Não deixe de acompanhar se você está gostando da leitura desse livro Mais Esperto que o Diabo. Ao final da leitura, nós iniciaremos o estudo de outros livros, de outros autores muito importantes, que eu tenho certeza que trará um grande aprendizado para vocês, coisas que podem modificar a tua vida de uma forma extraordinária. Se você está gostando da leitura deste livro, compartilhe com os seus amigos e um beijo. Até o próximo vídeo. Amo vocês.